IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, boa tarde, seja bem-vindo à TV Floripa, canal 4 da NET, emissora comunitária de Florianópolis. Você também pode nos acompanhar no www.tvfloripa.org.br. Eu sou Cleverson Rachadel e todas as quartas-feiras nós conversamos com professores do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e que é conhecido também como IIPC, o qual você também pode acessar a internet e visitar o site oficial. Nós conversamos sobre temas relacionados à experiência lúcida fora do corpo, a utilização das bioenergias no cotidiano, tentar responder algumas questões como quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. E esses temas são esclarecidos por professores que nós estamos sempre recebendo nesse dia e horário. E você também pode conhecer as nossas entrevistas pela internet, pesquisando no canal do IPC no YouTube. Hoje nós estamos aqui com a professora Anísia Royer. A professora Anísia Royer é dentista, professora do IIPC, pesquisadora da Conscienciologia, instituição da qual faz esse trabalho voluntariamente, né? O IPC é uma instituição de trabalho voluntário. E hoje nós vamos conversar, né, professora Anísia, com o tema da autopesquisa e a interassistência. Exato. E aí, para a gente começar, o que seria essa autopesquisa, professora? Então, Cleverson, a autopesquisa é aquela condição que o indivíduo se avalia, se autoavalia, ele se investiga, ele busca reflexões e entender melhor, né, de uma forma mais detalhada, isenta e com discernimento, né, em relação ao seu micro-universo, seu universo íntimo. O intuito da autopesquisa é dela se conhecer melhor e buscar melhorar, então, as suas atuações no dia a dia. Uhum. Então, assim, a autopesquisa ajuda a gente a ter um autoaprofundamento, né, ou ter um conhecimento mais profundo de quem que eu sou. Sim. E aí, mas como é que eu faço como é que se faz a autopesquisa, assim? Como é que eu consigo entender melhor quem eu sou usando essa ferramenta? Então, a autopesquisa ela é feita a partir de qualquer coisa que nos incomoda, sabe, Cleverson? Então, buscar entender os mecanismos e os porquês, as causas desse incômodo, a partir de registros sistemáticos. A gente registra sistematicamente o que está nos incomodando, e busca, então, estudar e aprofundar, fazer análise desses fatos, para aprofundar mesmo o entendimento das causas que estão né, desse fato que está nos incomodando. Esses registros que você fala é anotar mesmo, anotar, escrever isso. de próprio punho, exatamente. no computador? Anotar, se for no computador, melhor, mas assim, às vezes tu não tem um computador disponível, então pode ser feito manualmente e depois tu passa para o computador, né, para fazer esse registro sistemático e depois fazer avaliações sistemáticas também, diárias, mensais, semanais, mensais, em cima daquilo ali, para a gente chegar a uma conclusão do que é aquilo ali. E fazer comparações também com os experimentos que a gente já vem fazendo, né, vai fazendo esse registro e isso vai muitas vezes se repetindo. Então, tu vai registrando aquilo, vai analisando depois e fazendo comparações daqueles registros, das causas que você encontrou, vai fazer, elaborar hipóteses de quais seriam as causas daquele incômodo e, a partir disso, depois vai também comparando, então, os resultados, mas também confrontando com os resultados de outros pesquisadores que têm pesquisas na mesma linha, né, semelhantes aí, para depois, então, chegar a uma conclusão e buscar, então, fazer ações para buscar melhorar, então, aquela condição. Então, assim, a autopesquisa ajuda você, na verdade, é um levantamento de informações sobre como que você tem se comportado ou agido em determinadas circunstâncias, aí você, a partir daquilo ali, de leituras também até de outros autores, você consegue chegar à hipótese
um diagnóstico. Formar um diagnóstico, e em cima disso depois então fazer o tratamento, né? Ver o que tu pode estar melhorando ali para te manifestar de uma forma mais madura. E é interessante que na verdade a pessoa se torna no próprio terapeuta, vamos dizer assim, em termos de existência. Sim, essa na verdade, Cleverson, é a proposta da conscienciologia com o paradigma consciencial, que é um paradigma onde a pessoa vai, ela é o próprio pesquisador de si mesmo. Então, ela é o pesquisador, o objeto de pesquisa, e as suas vivências são o seu laboratório. Então, vai acabar ela mesma se autoavaliando. Porque quem seria a melhor pessoa para entender como ela funciona ou como ela se sente? Né? Então, esse é um dos intuitos da conscienciologia, é a autopesquisa. E até assim, a gente vai fazer a ligação então do tema da autopesquisa com o tema da interassistência. Isso. Mas até a interassistência também é uma palavra um pouco diferente, né, para o nosso público. O que seria interassistência antes da gente fazer a relação? Então, interassistência é aquela condição onde duas pessoas interagem e ao mesmo tempo então se ajudam. É uma ajuda mútua, né? Buscar se entender melhor e buscar então nessa ajuda todos os envolvidos nessa interassistência ganham, saem melhores, saem mais maduros, saem mais felizes, mais coerentes, né? Mais conscientes, né, dos seus atos. Então, assim, é uma busca de uma melhora entre as consciências envolvidas aí. Até no caso seria como se fosse um relacionamento ideal que a gente está procurando em todas as nossas áreas de vida, na verdade. Exatamente, né? Exatamente. E quando a gente tem essa proposta, a gente tem, inclusive, a ajuda de consciências mais evoluídas, que a gente chama de amparadores, né? Que são consciências que elas buscam ajudar mesmo quando esses contextos, né? Quando a pessoa está bem intencionada, de estar se melhorando e ajudando os outros também. E no caso, esses amparadores seriam, no caso, não consciência, no caso, humana, física, né? Seria Exato. São consciências que elas não portam mais o corpo físico, né? Então estão na dimensão extrafísica. Então elas também têm, por conta disso, uma visão mais ampla dos contextos e elas têm, então, argumentos ou têm subsídios para estar facilitando ou ajudando, então, essas consciências que querem se melhorar, então, que estão nesse processo de autopesquisa. Consciências que têm uma intenção de ajudar as pessoas a melhorar, né? Sim. E elas estão daí nesse contexto numa condição de estar podendo ajudar as pessoas que estão querendo se melhorar e querendo fazer assistência. Né? Então, são boas companhias, vamos dizer assim, para a nossa existência, né? Mas então, nós temos a questão então da autopesquisa que você explicou antes, né? Essa questão de sistematicamente nós nos conhecermos mais e desenvolvemos estratégias para melhorar. Sim. E ao mesmo tempo agora a questão da interassistência, ou seja, nas relações entre uma pessoa e outra, as duas pessoas ou o grupo, né? Sair ganhando melhor. Então, como é que a autopesquisa e interassistência a gente trabalha junto, essas duas coisas? Como é que é isso? Então, quando a gente, nesses processos de busca de informações, busca de subsídios aí para se melhorar, tu acaba encontrando alguns aspectos, alguns dados a seu respeito que tu não conhece, que tu não se dava conta. E quando você começa a entender esse processo, você consegue se melhorar, você tem também subsídios para ajudar as outras pessoas que estão, às vezes, num contexto semelhante. Então, é aquela coisa de busca de realmente um ajudar o outro. Agora, essa condição, então, da autopesquisa na questão da interassistência, ela te traz pode te trazer, por exemplo, digamos, eu tenho dificuldade com receber críticas de alguém. Eu posso me questionar, então, por que eu tenho esse problema aí, de receber crítica do outro? Eu estou com um processo de autoimagem distorcida, que é um problema baixa autoestima. Que é um problema bem comum, na verdade, né? Mesmo a pessoa mais equilibrada, muitas vezes ela tem dificuldade de ouvir que ela não está agradando. Exatamente. E assim, ou por outro lado, isso pode ser, às vezes, com uma determinada pessoa, que eu tenho dificuldade de receber heterocrítica de uma pessoa específica. Então, às vezes, o fato, então, é outro ali. Às vezes, é uma questão de vidas passadas, que ocorreu alguns fatos ali,
que causaram situações incômodas e que depois, em função disso, tem uma dificuldade de interrelação com essa pessoa. Então, assim, tem que buscar a causa desse incômodo, né? Dessa minha dificuldade. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil de atuar nessa mudança. Então, eu posso receber uma crítica e simplesmente contra-atacar ou ficar magoada, ou eu posso buscar, se isso aí incomoda. E, às vezes, outra pessoa também já reclamou da mesma questão, né? Ou tem o mesmo problema com outra pessoa. Então, alguma coisa tem a ver comigo? Então, eu buscar a informação e ir atrás do que está causando isso, vai me ajudar a mudar, a superar isso. Isso vai trazer, então, uma relação mais harmoniosa com as pessoas e comigo mesma. Eu vou me conhecer melhor, eu vou ficar mais autoconsciente das minhas responsabilidades perante aos fatos, vou procurar interagir de uma forma mais madura e assumir as responsabilidades sobre as minhas dificuldades. E aí buscar, então, me melhorar nesse aspecto, nesse sentido. Uma coisa que eu percebo, então, nas colocações é que você tem que estar mais atento a situações, ou seja, você tem que estar mais consciente de como que você está se sentindo, de como que você está se comportando. Não é uma coisa assim que você, normalmente no dia a dia, as pessoas passam batido. Exato. E aí as coisas vão acontecendo e simplesmente você vai reagindo. Agora, a proposta da autopesquisa é uma coisa mais consciente. Exato. E a outra questão ali, quando você estava falando assim, as pessoas passam batido. E não só passa batido, como as pessoas geralmente atribuem a responsabilidade ao outro. E tudo o que nos acontece tem a ver conosco, tem a nossa parcela de contribuição, a nossa responsabilidade perante aquele fato. Nada é por acaso. Então, começar a buscar nesses fatos ou nesses incômodos, buscar, então, subsídios para a gente se autoavaliar. E, a partir dessa autoavaliação, então, chegar a conclusões aí do o que eu posso mudar aqui, o que eu posso mudar a minha forma de atuação e como é que eu posso atuar de uma forma mais madura para melhorar não só a nossa relação, a relação comigo mesma, a relação com o outro, a relação com o ambiente, deixar os ambientes por onde eu passo mais harmoniosos, mais saudáveis. Então, professora Anísia, até antes da gente finalizar esse bloco, a autopesquisa também pode ajudar a pessoa a descobrir também talentos que ela tenha ou qualidades. Exato. E às vezes, o Cleverson, as pessoas têm talentos e elas não sabem e não assumem esses talentos. Então, elas às vezes são muito bons em algumas coisas e até por fazer isso com tranquilidade, certas coisas com tranquilidade, elas não se dão conta do valor disso. Então, e esses talentos, eles servem para a gente usar, né, usa esses talentos para superar, então, as dificuldades num outro aspecto que a gente ainda tem. Né? Então, essa é a questão da interassistência, inclusive, na autopesquisa. Então, quando a gente leva a sério procurar se entender melhor e procurar entender o outro, fica muito mais fácil. Os relacionamentos ficam mais saudáveis, mais harmoniosos, mais felizes. Ok. Então, você está acompanhando a nossa entrevista com a professora Anísia Royer e o tema autopesquisa e interassistência volta no próximo bloco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, eu sou Frederico Ganem e gostaria de convidar você que tem interesse pelo autoconhecimento em participar do curso Imersão na Autopesquisa Multidimensional.
Este curso é realizado em ambiente de imersão em hotel por uma equipe de professores experientes no emprego das bioenergias. As principais atividades desse curso são a aplicação prática das bioenergias, domínio do estado vibracional visando a sua melhoria de qualidade de vida e também daqueles que convivem com você, exercícios para ampliar o contato com os amparadores ou auxiliares extrafísicos e também a aplicação do arco voltaico crânio-chacral pelo professor Epicom, onde cada aluno terá a oportunidade de ser atendido individualmente e receber um feedback acerca das suas bioenergias. Conto com a participação de todos. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, estamos de volta com um programa aqui na TV Floripa com temas relacionados ao IIPC e às suas pesquisas. Projeciologia e a Conscienciologia, que são ciências pesquisadas e que nós temos aqui frequentemente a presença de professores da Conscienciologia falando sobre esse assunto. Nesse momento, com a professora Anísia Royer, estamos voltando aqui e retomando o tema autopesquisa e interassistência. Então, no bloco anterior, nós falamos sobre a questão de como fazer a autopesquisa, o que é essa autopesquisa, a importância dela para nós nos entendermos melhor e o que isso ajuda, contribui na interassistência, ou seja, em como que nós melhoramos também ao ajudar as outras pessoas e no ajudar essas pessoas, o quanto que isso também traz uma melhoria para nós mesmos, na medida que nós vamos nos conhecendo com cada vez mais profundidade. Então, agora a gente vai dar continuidade colocando a pergunta, então, como que a gente faz essa autopesquisa e considerando a Conscienciologia uma ciência que estuda múltiplas vidas, né? Sim. E que nós não somos só o corpo físico, como é que a autopesquisa funciona junto com tudo isso? Então, Cleverson, a autopesquisa ela não se limita à dimensão física e nem só a essa vida atual. Então, assim, a gente busca conhecer a gente como um todo, com as nossas, a questão das bioenergias, a questão do parapsiquismo, a própria projeção consciente, né? Porque a gente interage o tempo inteiro com as energias nos ambientes, com as energias das pessoas com as quais a gente está se relacionando. E isso, assim, a gente tem consciências nesse sentido, tem consciências que já dessomaram, não portam mais o corpo físico. Dessomaram? Mas elas dessomaram quer dizer que descartaram o corpo físico, né? Já não portam mais o corpo físico. E elas continuam interagindo conosco, porque elas têm relação conosco. Então, buscar entender, às vezes, o porquê que a gente agiu ou interagiu de alguma forma que não é o costumeiro nosso, por exemplo. Então, eu posso estar sofrendo a influência de uma consciência extrafísica que está interferindo aí porque ela tem alguma relação com aquele contexto. E tem pessoas que dizem assim, eu acho que eu estou com uma companhia, ou espírito, que é um jargão popular, né? É um espírito negativo. Está me influenciando. E aí, o que acontece nesses casos aí? Então, é bom avaliar, o Cleverson, nesse sentido, quando a gente está com uma consciência extrafísica doentia, né, que está com um padrão negativo, energético negativo, que está nos influenciando, então é bom a gente sempre questionar a gente mesmo em relação assim, o que eu estava pensando ou qual é a minha ligação com esse tipo de consciência ainda, né? Porque quando eu tenho um padrão um pouco mais positivo, geralmente eu me relaciono com pessoas
consciências extrafísicas também, mas positivas também. Então, assim, se a gente tem um padrão muito negativo e se repetindo, a tendência é que a gente tenha companhias extrafísicas nesse mesmo padrão. Então, buscar entender a nossa manifestação, e aí entra a questão da autopesquisa nesse sentido, assim, o que eu ando pensando com muita frequência nesse padrão, que eu estou me afinizando com esse tipo de consciências. Então, e o que eu posso fazer em outro sentido daí, para me afinizar com consciências mais positivas, que seriam os amparadores que a gente falava no bloco anterior, que são as consciências que estão ali para nos ajudar e para ajudar a maioria das consciências que estão nesse processo de buscar se melhorar, né? Buscar no processo de autopesquisa, inclusive. Então, assim, qual é a minha relação ainda com esse tipo de consciências e o que eu posso fazer para mudar essa condição. Então, para ter um padrão um pouco mais positivo, para que as coisas passem a acontecer de uma forma mais positiva ao meu redor. E a outra questão, então, é assim, como é que eu posso melhorar energeticamente e pensenicamente, né? E daí entra a questão do pensamento, sentimento e as energias, né? Nos ambientes onde eu me manifesto. Como é que eu posso deixar o ambiente onde eu me manifesto mais positivo? Uhum. E também tem uma questão interessante que é colocada pela Conscienciologia, que nós também já fomos, no passado, consciências extrafísicas. Então, assim, essas companhias nada mais são do que colegas que talvez daqui a pouco vão estar aí também. Colegas de evolução. E no caso, assim, nós, dentro desse processo de assistencialidade, também tem uma questão de programação de vida. O que seria isso em relação a esse trabalho todo da interassistência? Isso, então, Cleverson, isso é outra questão que a gente precisa estar atento, porque durante uma projeção, ou às vezes até com um trabalho bioenergético, ou num momento, né, de acesso de alguma informação extrafísica pelo parapsiquismo, né, pela condição nossa de perceber fatos e consciências extrafísicas, se chama parapsiquismo. Então, através disso, ou através de uma projeção, a gente pode acessar informações da programação que a gente realizou entre um período, né, num período entre uma vida e outra, lá no período extrafísico, então, antes da gente renascer. O que a gente viria a realizar nessa vida intrafísica? E como tu disseste, nós somos consciências, na verdade, nós estamos consciências intrafísicas, mas nós somos da condição extrafísica e voltaremos à condição extrafísica, né, após o descarte do corpo físico, né, após a nossa morte. Então, é essa realidade que a gente tem que pesquisar e a gente entender que muitas das nossas manifestações hoje têm a ver com coisas que a gente fez, realizou de forma não tão positiva no passado e que está influenciando a nossa vida atual. E a gente, quanto mais a gente se propuser a realizar, a superar essas questões, melhor vai ser a nossa vida, né, na nossa próxima vida, a nossa atual já, né, mas de qualquer forma as nossas próximas vidas também tendem a ser mais positivas. Já que o que você melhorou e evoluiu, você não vai perder. A princípio é isso, né? Você leva Exato. com você, né? Não é isso. perdido. São condições que a gente incorpora na nossa vida, na nossa holomemória, né? na nossa memória integral. Mas assim, do ponto de vista científico, técnico, porque assim, essa abordagem a gente não vai encontrar em universidades ou fazer uma graduação assim. Na verdade, é uma abordagem científica? A abordagem da Conscienciologia? Sim, essa é a proposta da Conscienciologia, para ter credibilidade, toda pesquisa ela tem que ter assim, uma metodologia, né? Então, assim, a partir da identificação de um fato, de um traço que a gente queira melhorar, a gente fazer esses registros, como a gente falava antes, né? E buscar avaliar, então, sistematicamente todas essas, criar hipóteses das causas, buscar confrontar esses experimentos, né, com os nossos mesmo e com os de outros pesquisadores e daí tirar conclusões. Essa é a abordagem científica, é a proposta da Conscienciologia. E levando em conta, então, levando em consideração não só esta vida intrafísica, mas as bioenergias, as dimensões extrafísicas, as vidas passadas.
E aí você trouxe alguns livros aqui que estão relacionados à temática debatida aqui, né? Sim. Autopesquisa, interassistência. O que você pode falar sobre esses Então, livros? nós estamos aí com 3 livros. O Qualificações da Consciência é a pesquisa, né, a autopesquisa do Júlio, Júlio Almeida, e onde ele trabalha a questão de buscar identificar as suas qualidades e melhorar, então, a sua manifestação, né, como um todo. A professora Bárbara Ciotto, ela teve um problema de saúde bastante sério, né? Então, em cima disso, ela foi buscar, a partir da descoberta da doença, ela foi buscar o que gerou, então, essa doença nela, e daí fez, então, algumas autossuperações bem importantes, e ela, inclusive, ela não curou fisicamente, mas ela se curou como consciência, para nas próximas vidas se manifestar já numa condição melhor. E nós temos também o Caminhos de Autossuperação, da Reinalda, onde ela também fez algumas mudanças aí significativas na sua forma de ver a vida, né, como ela é de fato. Uhum. Interessante, e é bom que a gente vê 3 abordagens diferentes, né, de autores nós diferentes. Temos muitas outras, né, Cleverson? Cada uma apontando uma forma de vivência, né, de autossuperação, de busca de respostas, né? De qualificação, de melhora, né, de melhora das suas relações. E aqui em Florianópolis vão acontecer alguns eventos aí em breve, e aí eu gostaria que você colocasse aí para o público o convite. Então, Cleverson, no dia 31 de janeiro e dia 1º e 2 de fevereiro, nós vamos ter um curso Técnicas Interassistenciais, que o professor Frederico Gunning vem de Foz do Iguaçu ministrar para a gente. Ele vai estar apresentando diversas técnicas aí para fazer interassistência. Entre elas tem o da blindagem da alcova, que seria aquela questão de melhorar o ambiente do seu quarto de dormir, de limpar energeticamente o seu quarto de dormir. Uma das outras técnicas que ele vai apresentar é o do arco voltaico. Que seria isso? Seria a questão da gente exteriorizar através das mãos para a consciência, para os chakras, né, frontochakra e nucal chakra da consciência que está com algum tipo de problema. Então, energizar, né, exteriorizar energias para que essa consciência consiga melhorar o seu padrão de pensamento, de sentimento e as suas energias para lidar de forma mais madura com o processo. Tem uma outra técnica também que é a de esterilização de energias à distância. Então, assim, são várias técnicas que ele está trazendo para a gente. Esse curso é inteiramente prático, sabe, Cleverson? Então, vai estar mostrando para a gente que é possível a gente se melhorar e melhorar a condição do ambiente, os nossos ambientes, o nosso contexto de vida. Uhum. E você também vai dar uma palestra essa semana aqui em Florianópolis, né, professora? Então, Cleverson, na sexta-feira, aliás, todas as sextas-feiras, a gente tem palestras das 19h30 às 21h30 no IPC, ali na Avenida Rio Branco, 354. Parece que está sendo no ático ainda, né? Que a gente está reformando a sala 810. Edifício Maxims? Isso, Edifício Maxims. E a abordagem, o tema da palestra seria renovação pessoal nessa sexta-feira. Mas a gente aborda diversos temas, como você estava falando no início do programa, relacionados a energias, a projeção consciente, ao amadurecimento, à autopesquisa. Então, tem diversos temas. Você também pode buscar a agenda com os temas das palestras lá no nosso site, né, que é ipc.org, né, www.ipc.org. Então, e além disso, Cleverson, a gente vai ter em fevereiro, iniciando também, porque esse curso que eu falava no início ali, do professor Frederico Gunning, ele tem pré-requisito, tá? Que são os nossos cursos de entrada. E nós vamos estar começando com o curso de entrada no dia 17 de fevereiro, numa segunda-feira, ele acontece nas segundas e quartas-feiras, e nós temos então a abordagem da questão, que é o CIP, né, o curso integrado de projeciologia, que aborda as questões dos fenômenos parapsíquicos, da projeção para fora do corpo, e em cada aula a gente tem, na parte final, sempre exercícios energéticos, né, então para a pessoa treinar mesmo o exercício energético, aprender a dominar as suas próprias bioenergias. Ok, professora, está dado o recado. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada a você Volte pela sempre. oportunidade de estar aqui, sempre trazendo esses assuntos que eu acho que são de suma importância para o nosso crescimento pessoal. Tá, ok. E nós agradecemos a sua participação aqui assistindo energeticamente esse programa.
e volte a participar e assistir na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Boa tarde! IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.com.